Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o ex-procurador-geral do Ministério Público, Jarbas Soares. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer, Letícia, voltar. Primeiro eu queria começar perguntando para o senhor. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou que estava recebendo muitos convites para poder participar da política e recentemente o senhor deixou o Ministério Público e se filiou ao PSB. O que influenciou e pesou nessa decisão para finalmente se arriscar na política? Como eu disse, eu recebi convites desde 2016, para ingressar na política, disputar cargos majoritários e também parlamentares. E, ultimamente, essas conversas cresceram, os partidos me convidaram. Eu sempre fiz uma ressalva. Eu não farei nada passando por cima do senador Rodrigo Pacheco, que eu tenho muito respeito, muita admiração, achei ele um quadro excepcional na política. E até que, enfim, o senador me chamou para conversar sobre essa possibilidade. Nós conversamos em Brasília no dia 29 de março, na casa dele, e ele apresentou o leque de possibilidades políticas para que eu e ele ingressássemos... Em relação a partidos, né? A um dos partidos. E, pela lógica apresentada, nacional, estadual, questão de confiança, de segurança, de campo político, democrático, progressista, surgiu a possibilidade de nós irmos para o PSB. Eu ia até perguntar por que o PSB, porque da última vez o senhor falou que recebeu aí de direita à esquerda, e o PSB está mais ali num campo de centro-esquerda. Eu não tinha recebido o convite do PSB mineiro naquela última entrevista que eu tive aqui. E o presidente, o prefeito Otacílio Costa de Conceição do Mato Dentro, que é o nosso presidente, me ligou, me convidando para ingressar no partido. Coincidentemente, eu acho que foi coincidência, o senador me chamou para esta conversa e eu até comentei para ele que tinha recebido o convite do presidente do PSB, o Otacílio. Então, nós caminhamos lá, porque também para ele, tem as questões do Senado. Ele me disse, olha, o partido é um partido com pessoas muito inteligentes, muito respeitadas. Tem o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, tem o João Campos, e foi falando alguns nomes, os novos que chegaram, a ministra Simone Tebet, também o senador Cid Gomes. Então, são personagens assim... Mas o que pesou foi estar no mesmo lado do grupo do Pacheco. O que pesou para mim, para o PSB, foi exatamente estar junto com o senador. Foi o convite até que ele me fez de nós filiarmos juntos e vamos caminhar juntos na eleição agora de 2026. E qual cargo que o senhor pretende disputar? Olha, obviamente que eu não vou disputar eleição para deputado federal e deputado estadual. Primeiro, porque eu não fiz trabalho para ser candidato a deputado e nem outro cargo. Segundo, eu não sou influencer. Terceiro, eu não tenho nicho. Quarto, eu não tenho essa penetração para ser o nome de todos os municípios. E como eu não fiz nenhum trabalho para deputado, eu não tenho condições de disputar a eleição de deputado. E pode ser que os outros cargos, dentro dessa composição, dentro do que o senador Rodrigo Pacheco já delineou na cabeça dele, eu possa estar ao lado dele na vice? Chapa. Pode ser. E Senado? Poderia ser uma possibilidade? Eu até disse a alguém que me perguntou, falei, para o Senado da República tinha algo grandioso você integrar o Senado da República representando Minas Gerais. Eu vejo que a disputa no Senado vai estar um pouco contaminada de pessoas que são a favor e contra impeachment de ministro do Supremo. Eu acho essa discussão muito pequena, embora relevante, é uma decisão muito pequena para você receber o voto com base se a favor ou contra a impeachment de ministro do Supremo. E qual que é a bandeira do senhor? Olha, eu sou cristão novo, Letícia? Eu a vida inteira me dediquei ao Ministério Público. Foi um Ministério Público nos últimos 4 anos que fui como Procurador-Geral, o Ministério Público aberto para a sociedade. Esteve em todos os municípios, tem alguma coisa do trabalho do Ministério Público nesses 4 anos,
uma instituição dedicada aos direitos fundamentais, à defesa dos mais pobres, da justiça, do direito de defesa, da liberdade de expressão, da liberdade de reunião. Então, normalmente, eu estarei num campo democrático. Como cidadão, você é promotor de justiça, mas também você é cidadão, você acompanha os fatos sociais. Eu acho que a nossa bandeira é mesmo, se fosse eu candidato a governador, a minha principal ação administrativa é governar dos municípios para Belo Horizonte, não de Belo Horizonte para os municípios. Então, o Estado tem que privilegiar, tirando as questões regionais, que são realmente competência do Estado, privilegiar as soluções para os municípios. Quando você transfere os recursos para os municípios e investigar, como nós fizemos no acordo de Brumadinho, aquele 1,5 bilhão foram para os municípios. Todo município de Minas Gerais, todos os municípios, resolveram um problema histórico da cidade com aquele recurso. A economia girou, o Estado também arrecadou. Então, isso é um ponto que eu acho importante. Outro que eu acho, eu já disse isso ao senador Rodrigo Pacheco, nós temos que valorizar o nosso tesouro chamado Minas Gerais. Minas Gerais é o segundo estado de economia do país, o segundo de eleitor, dizem que decide a eleição nacional, então nós temos que valorizar mais até o nosso apoio, né? Não pode ser um apoio palanque de A, B ou C, tem que ser algo que seja uma aliança em torno também dos interesses de Minas Gerais. A dívida moral do Brasil com Minas Gerais é enorme, é muito maior do que a dívida financeira que nós temos. Olha nossas estradas, olha os nossos serviços públicos, então olha a nossa economia, né? Minas Gerais praticamente não tem um apoio da União. Qual foi a última fábrica de automóveis que veio para Minas? 1976, a Fiat. Já as outras que chegaram todas depois da abertura da economia brasileira, nenhuma veio para Minas. Então, eu acho que nós temos que ter um governo mais ousado, mais corajoso, mais estilo JK, alegre, um governo para frente, que vai buscar e defender os interesses de Minas. Por exemplo, o que faz nosso escritório em Brasília hoje, se nós não vamos nos ministérios defender os nossos direitos? Veja os outros estados do Brasil. São Paulo nem dá para comparar com Minas Gerais. Vamos pegar estados menores economicamente, Paraná, Pernambuco, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, todos desenvolvendo, e Minas Gerais nesse marasmo. Vamos falar a verdade, Minas está parado no tempo, Minas hoje é um estado atrasado. Então, dentro dessa participação, acho que um governo com o senador Rodrigo Pacheco, com muitas pessoas ao lado dele, nós podemos retomar esse status de Minas Gerais. E Rodrigo Pacheco de fato vai ser candidato? Porque até então tem uma definição, ele filiou ao PSB, mas não tem aí um aceno claro de que ele vai ser candidato, até pela proximidade que o senhor tem com ele. Vai ser candidato ou não vai? Eu acho que se o senador não fosse candidato, ele não teria se filiado. Então ele deixou já o ponto objetivo, ele está afiliado a um partido do campo político progressista. Ele é uma pessoa, um político, né? Teve uma experiência formidável no Senado, com depois na presidência, os sabores que ele passou, mas ele é um homem hoje de estatura nacional. Então, acredito que ele possa ser candidato. Não me falou objetivamente, nós dois, né, conversando, que ele é candidato, mas eu acho que agora, até junho, eu acho que ele virá mais aqui no estado, até porque ele tem muito a entregar no estado. Muito a entregar. O senador encaminhou emendas praticamente todos os municípios de Minas Gerais. Então, na hora que o clima eleitoral chegar, eu acho que ele vai estar muito animado para percorrer o estado. Eu perguntei isso porque muito tem se comentado que, se por acaso o senador não vier a ser candidato, o senhor poderia ser uma alternativa do PSB ao governo de Minas. Tem alguma conversa nesse sentido? Não. Eu deixei que esse processo seja conduzido exclusivamente pelo senador Rodrigo Pacheco. Quando os outros partidos estavam conversando comigo para ser candidato a governador, óbvio que eu que conversava, né? Inclusive as conversas, as visitas todas foram na minha casa, não foi nenhum espaço político, não. Na minha casa recebi pessoas de vários partidos, lideranças, mas essa condução agora, como senador, é a figura de expressão política nacional e estadual, é uma pessoa que está num outro patamar do que eu estou.
essas conduções aqui para frente, eu deixei exclusivamente para o senador. Logicamente que eu vou estar de mãos dadas com ele, sobretudo nas visitas que vamos fazer agora em Minas Gerais. A gente tem algumas candidaturas já postas, né? Certo? Até então, a gente tem a pré-candidatura do governador Matheus Simões e também do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O PSB é muito pouco provável, não vai estar no mesmo campo político aí do governador Matheus Simões, mas o senhor atuou como procurador em 2 mandatos do governo Zema. Teve muito contato com o governador Matheus Simões. O que te fez não considerar estar no mesmo projeto político que o dele? Olha, eu gosto muito do professor Matheus. Eu acho ele uma pessoa formidável, inteligência, uma capacidade muito grande, mas primeiro que eu não recebi um convite formal para estar com ele. Segundo lugar, que sinceramente falando, eu não me vejo no campo político que ele busca. Essa chamada direita extremada, também a forma de ser. Eu acho que o mineiro prefere alguém mais firme, mas menos no conflito. E embora tenha um respeito enorme por ele, acho que ele é um quadro formidável da política, eu não me sinto à vontade no campo político que ele milita. E como que o senhor tem avaliado, se já dá para fazer uma avaliação aí desses primeiros dias de governo Matheus Simões? Na verdade, o professor Matheus está no governo há 6 anos. Então o governo, ele já é o governo do professor Matheus, ele deu muito impulso ao governo Zema, ele foi o motor do governo Zema, eu vi a dedicação dele. Ele só está dando uma continuidade e trazendo características pessoais, né? Eu não faria muitas das coisas que ele está fazendo. Tipo o quê? Eu não faria esse movimento para ir visitar locais para saber se o serviço está funcionando, porque ele está fiscalizando o governo dele mesmo, né? Não é um governo novo que chegou para mudar, é o próprio governo. Mas eu não gosto de falar de outras personalidades, de outras candidaturas. Acho que ele é um quadro muito importante para Minas Gerais, uma pessoa que será sempre muito bem ouvida e fez muito esforço como gestor. Acho, particularmente, que Minas Gerais precisa de mais, Minas Gerais tem que ter mais e o mineiro quer mais do que o governo atual. Eu ia perguntar isso, na avaliação do senhor, do que nenhum eventual governo aí de Rodrigo Pacheco poderia ser melhor do que esse governo, né, Zema, Matheus Simões? Tem muitas coisas para melhorar. Aliás, um governo nunca é uma obra em si, ela é obra que vem como uma corrida de 4 por 100, mas na segurança, na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico, na infraestrutura, na negociação dos interesses nossos em Brasília. Eu acho que o governo do governador Romeu Zema, que eu tenho o maior respeito por ele também, mas ele não pensou em Minas Gerais na relação com o governo federal, porque você não vai querer buscar recursos que os outros estados receberam do governo federal para investimentos, por exemplo, nessas áreas, se você ficar o tempo todo provocando o presidente da República e alfinetando o presidente da República. Eu vi na negociação do Acordo de Mariana as declarações do governador, as formas que o governador sempre se dirigia ao presidente, contaminava a mesa completamente. O acordo poderia ter sido muito melhor, inclusive para os municípios, se nós tivéssemos um diálogo melhor naquela época. Então, eu acho que um governador ele tem que pensar primeiro no seu estado, na população do seu estado, e deixar as questões políticas e ideológicas para o final, já durante a eleição. Mas no caso, eu acho que o governador Romeu Zema, logicamente que é uma pessoa correta, honesta, mas ele, como já pensando na eleição presidencial, ele foi muito provocativo muito provocador em relação ao presidente Lula, e isso acabou prejudicando Minas. E nós temos que ir lá nos ministérios, Minas Gerais, bater as portas para exigir o quinhão de Minas Gerais. Eu acho que esses 8 anos nós perdemos muitas oportunidades. No primeiro governo do presidente Jair Bolsonaro por alinhamento político e no outro por questão ideológica. Ainda falando sobre eleição, né, o senhor agora como um membro do PSB, alguma chance aí de aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil? Como que você tem visto também a candidatura dele ao governo de Minas? Olha, o
o prefeito Alexandre Calil, que foi presidente do meu clube do coração, Atlético, e me deu uma grande alegria trazendo o Ronaldinho para cá. Ele tem a forma dele de fazer política, ele sabe se dirigir ao povo, ele foi um prefeito aqui que cuidou de alguns interesses do município, das pessoas, teve uma candidatura, teve uma boa votação, e isso depende agora da conversa dele com o senador Rodrigo Pacheco. Mas tem alguma conversa pelo que o senhor acompanha? Não sei, mas eu acho que eles têm uma boa relação, né? Então o prefeito Alexandre Calil também é um nome considerável na disputa para o governo do estado, claro. Agora, queria mudar um pouquinho de tema. O senhor, muitos anos, né, no Ministério Público, a gente estava conversando mais de 36 anos, né, no Ministério Público. Como que o senhor tem acompanhado esse caso do Banco Master e envolvimentos ali, relações de ministros do STF com Daniel Worcaro, né, com relações próximas, contratos com parentes, viagens em avião custeadas pelo Worcaro? O senhor defende ali uma revisão do Código de Ética ali de ministros do STF? Como que o senhor tem visto todo esse caso aí do Banco Master? Olha, o procedimento de investigação agora está nas mãos do ministro André Mendonça e do Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet. Eu acho que agora precisa dessa apuração ir à frente, para realmente os fatos ficarem comprovados, porque o que sai na mídia, o que vaza, são sempre fragmentos, verificar realmente se tem esse envolvimento dos ministros com alguma coisa ilícita. O Daniel Worcaro, que é aqui de Minas, até então ele tinha uma atividade econômica do banco que me parecia, pelo menos a todos nós, um empreendedor de sucesso. Agora, a relação pessoal deles, eu não sei a que ponto isso ficará comprovado e a que ponto isso atingirá a idoneidade dos ministros. As informações que nós temos é de imprensa, né? E eu, como promotor de justiça, sempre faço uma avaliação com os autos na mão. Mas, realmente, se comprovado, vamos ter muitas consequências pela frente. O senhor defende um código de ética, como defende aí o ministro Edson Fachin? Olha, o código de ética já existe para a magistratura. A lei orgânica da magistratura traz ali os limites do magistrado na vida privada, como também a lei orgânica do Ministério Público tem. Se nós cumprirmos o que está lá, não teremos nenhum problema. O que eu acho, e sempre defendi isso, eu acho que o ministro do Supremo, até porque chama Supremo, ele tem que ter muitas restrições. Tem que ter uma vida quase franciscana e quase dentro de casa. Obviamente que por serem pessoas preparadas, que estão ali decidindo assuntos variados no Supremo, eles são convidados para participar de eventos, para discutir. E isso também tem um lado bom, porque o momento que o ministro vá na academia, vá participar do evento, ele também está ouvindo, porque senão ele vira uma ilha e suas decisões ficam meio obtusas. Então é importante que eles se entrosem também com a comunidade jurídica, sobretudo. Mas o Código de Ética, se vier, ele vai praticamente reproduzir o que está na lei orgânica da magistratura. Simbolicamente, é positivo. Um outro tema que está bastante em voga agora, né, principalmente no Supremo, é a questão da polêmica ali dos penduricalhos. O senhor acha que o STF pode colocar fim, né, a esse tipo de pagamento e propor uma nova regra, né, mais transparente? Como que o senhor avalia? Tem duas formas do Supremo atuar nesse caso. O primeiro é como órgão político propor ao Congresso Nacional uma regulamentação da remuneração. O outro é o que ele fez como órgão judicante e estabeleceu, praticamente legislou dizendo o que podia e o que não poderia. Qual que é a lógica da remuneração? Em 2004, com a reforma constitucional número 45, definiu-se que o magistrado e o membro do Ministério Público iam receber em parcela única, chamado subsídio. Acontece que de lá para cá, há uma perda inflacionária de 51%. Quer dizer, as pessoas não estão ganhando o mesmo valor de 2004, estão ganhando a metade. Aí começa a criatividade dos gestores do âmbito da justiça, buscar algumas alternativas para essa defasagem, porque senão nós começamos a perder bons profissionais.
não justifica. O ideal é que o Congresso, por emenda constitucional, que aliás está no Senado, regulamente isto, defina o que pode e o que não pode. Eu acredito... Acaba caindo na cola do Supremo, né? Não, é porque o Supremo que define o valor da remuneração dos ministros, né, a partir de uma lei aprovada pelo Congresso de iniciativa do Supremo. O Procurador-Geral da República, por sua vez, está vinculado à remuneração do ministro do Supremo. E todos os outros estão vinculados à remuneração dos ministros do Supremo e o Ministério Público do Procurador-Geral da República. Então, a decisão final é do Supremo. Então, o que compete? É o Supremo sentar com o Congresso Nacional, estabelecer essa política transparente que valorize também as carreiras. Porque essas pessoas que estão recebendo o subsídio hoje penduricário são as pessoas que vão julgar a nossa vida, o nosso patrimônio. E nós queremos que sejam juízes, que sejam bem remunerados, que não precisem fazer... Talvez uma revisão aí do salário dos ministros. Eu acho que se tivesse no mesmo valor que era em 2004, hoje, não precisava ter essa discussão. Só que o Congresso fica na timidez de colocar o valor do subsídio, aquele que a Constituição garante. E isso gerou esse fenômeno dos chamados penduricários, que para as nossas classes, eu ainda falo como promotor de justiça, é ruim, que passa uma imagem muito negativa. Eu, por exemplo, sou contra auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio saúde, tudo. Porém, a remuneração atual, com defasagem de 50%, não acompanhou, e esses chamados penduricários, que eu não vejo isso como penduricário, mas algo que não deveria ser, acabam gerando para nós, com a sociedade, uma imagem muito negativa. Para nós, ideal que tivesse um subsídio, parcela única, corrigida, e ponto. Já caminhando para o final, o senhor deixou o MP, mas é inevitável não perguntar como que o senhor tem feito uma avaliação aí do sucessor do senhor na frente do Ministério Público. Eu, particularmente, acho que o governador Zema, ao escolher o colega Paulo de Tarso, que é uma pessoa boa, uma pessoa correta, na forma que foi, ele deu um prejuízo muito grande para o Ministério Público. Nós tínhamos um projeto de transição de geração que o Paulo de Tarso, de certa forma, representava. Então, qual que era a ideia nossa, que nós conversamos com ele, com o professor Matheus Simões, muitas vezes, de nós fazermos a transição. Como havia uma briga de candidatos lá, nós trouxemos a figura do ex-procurador-geral Carlos André para fazer essa transição. E o Paulo de Tarso seria o procurador-geral, naturalmente, agora, no final deste ano. A forma que o governador fez, ele bagunçou o Ministério Público. Eu acho que ele fez para atender algum pedido e ele não mediu as consequências, porque não conhece o funcionamento do Ministério Público. O que isso aconteceu? Prejudicou muito a gestão do Paulo de Tarso. Ele poderia ser um procurador-geral muito melhor do que ele está sendo, não teria esse problema que nós tivemos de interrupção de grandes projetos. Agora, com a minha saída da instituição, porque se eu ficasse, eu até ia ser provocado a ser candidato novamente. Mas tem algum sucessor do senhor? Não, eu acho que o Paulo de Tarso é um bom nome, tanto é que seria o nosso procurador-geral. Ele só não foi apoiado em 2024 por conta dos conflitos internos que estavam tendo ao nosso redor. Então nós conversamos com o governador, conversei com o vice, falou, nós vamos com o Carlos André agora, eu tenho certeza que ele será o mais votado, como foi, e a gente faz a transição com mais tranquilidade. Com a saída do Paulo de Tarso, sem estar conosco nesse projeto, ele teve que trabalhar sozinho, montar uma equipe sozinho e perdeu grandes valores, grandes valores. Não era porque estavam na nossa equipe, porque eu escolhi muitas pessoas que nem votaram em mim, mas pela capacidade. E isso acabou prejudicando um pouco a gestão do Ministério Público. Nós perdemos muitas coisas, só imaginar, o último prêmio CNMP nós não ganhamos nenhum. Então, mas eu acredito que ele tem capacidade de conduzir, dar a volta por cima e ser um grande procurador-geral também. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Obrigado, Letícia, é um prazer. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.